Então é hoje que o BO vai surgir o Rogério. A gente vai identificar muitos psicopatas do nosso lado. Não, eu tenho um pouco de medo. Eu fico entre... Não, só de a gente já refletir sobre isso já mostra que a gente não tem nada. Eu quase comprei. Sabia? Eu não tenho nada de psicopata. Nada. Nem narcisista. Tenho. Não. Mas borderline. Não acho. Flerta com borderline. Não, tô brincando. Aquele que... É legal explicar a diferença também de borderline Sim. pra Porque normalmente dupla psicopata, identidade. Ele busca os borderline. Isso, né? é a presa perfeita. Eu ando com vocês justamente... Que horror. Tem um narcisizinho aí um pouquinho, né? Vamos fazer o teste, Giovanni? Vamos! Cantina Piatto della Core, la melhor cantina dell'Italia. Olha, 3 vezes em Nova Prata já tá falando italiano. Parlando, que falando? Na taverna tua. Tá, eu vou passar um medicamentozinho. A gente vai te tirar um pouco desse contexto Da da vida. Tirar um pouquinho do... A gente é até um pouco parecido, eu acho que vai ficar Gente, fácil de eu me olho colocar ali. aqui. O sol é amarelo, vermelho ou laranja? O meu? Não, o sol. tô Aí já brincando, começou, ok. tá vendo? Já pegou. A Ok. gente tá fingindo que o Rogério tá participando do podcast, né? Então vamos, né? Sim. Ele tá com probleminha de saúde. A gente tá ajudando. Ele tem... Né? Ei. Eu tenho problema de assistir coisa que igual aconteceu ontem. Falou, nossa, preciso assistir essa série, esse filme. Eu me coloco. A gente tem ela que é sempre, bem quando bonita, vai abordar, né? engajada. Quando traz, né, alguma coisa assim Tipo, diferente, tá. tem que embarcar. Você embarca, né, na da pessoa, pra ela se sentir Uma confiante. amiga psiquiatra me falou É, isso porque mesmo. ela já tá acostumada com a sociedade olhar ela de um outro jeito. Então vai entrar nas suas loucuras, Gil. Entendeu? Então você embarca, né? Mas sempre entendendo que você Não está entrando entendi. numa história fantasiosa, né? E aí. Entendendo que ele tem, ele faz essas coisas. Você vê como a TV engorda, né? Ai, fico muito depressiva. Não, Eu você me acho não, Eu mais quero deixar musculoso. muito claro que eu sou bem mais magra do que eu pareço na televisão. E eu... Não, eu sou assim mesmo. Eu sou... Gente, ganho uns 5 quilos a mais. Tu começa, amor? Começo. Agradecendo aos nossos apoiadores. Sim. Sem nomes. Por favor. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa já começou Agora a era que mil a gente tomava aqui. aquela aguinha, não era? E a gente pode Saúde. tomar um vinho que eu já vou Respire. servir. Mas nem começou hoje. Vai, a gente podia começar assim. Eu achei bom. Sim. Uma coisa mais descontraída. Começando agora mais um nosso podcast. E antes de começar esse episódio maravilhoso, nós vamos agradecer aos nossos apoiadores: Cantina Mascaron, Viva Farma, Cloud Store, Menon Odontologia, Homem.com, La Taverna Eventos, Mercadão do Óculos e Hitsat Smart. Fala, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, galera? Estou de volta. Essa Estamos com um voz sempre amigão. presente. Vocês já sabem Ele me quem é, porque a gente já divulgou e divulgamos sempre. Nosso amigão aqui. Caiu a nossa ficha, gente, que a gente fica num suspense pra apresentar os convidados pra vocês, mas E a gente já divulga divulgou o a semana podcast. inteira antes quem é. Tipo, não Então, faz muito sentido. Esse suspense caiu por terra. Caiu por Não terra. é? E a Gera. ficha... Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado. Eu tô Seja feliz da bem-vindo. vida quando vocês me convidaram mais uma vez. Porque, eba! Já é de Adorei, casa. ó, essa Gostou? cara nova de vocês dois. Essa boca. Essa boca. Eu achei super legal. Vamos voltar a falar desses assuntos. A pergunta que não quer calar. A Bruna tem ou não tem preenchimento nessa foto? Não tenho. Eu sei que tá linda. Eu não... Méritos da Dona Andréa da Menon. Aham. Que arrasa Menon no Odontologia, preenchimento. Um dia desse a gente exato. fala do Dirley, que é ótimo também, ótimo, mas incrível. o glamour dessa foto É da apaga Andréa os Menon. homens. Ó, eu não apareço nessa foto e a arte da Andréa tá estampada e a gente sempre fala dela aqui. Exatamente. Gente, Menon Odontologia conta aí com profissionais incríveis para o odonto, né? Então tem cirurgião dentista, a Andréa que faz toda a parte estética maravilhosa, tem a Karine que é incrível também. O Dirley, O Dirley. Meninas, faz a galera sofrer um pouquinho mais. Gente, é uma galera muito boa, com certeza eu vou esquecer alguns nomes, mas vale muito a pena. A gente é apaixonado, né? Clínica Menon.
Eu Beijo também, que eu fui pra lá você. hoje conhecer. Foi né? conhecer. Se apaixonou conhecer. também. Muito incrível. Incrível. Que lugar. Conheceu a Claudinha Conheci. e conheceu o Mercadão dos Óculos. Conheci Claudinha também, né? Claudinha Stork, que me veste pro nosso podcast. Amo. Ele Ah. conferiu lá a coleção outono e inverno. Arrastei ele pra conhecer a loja. Né, e eu achei super legal que ela te vê, ela já te Aham. traz o figurino que Exatamente. fica legal. E... Ela entende muito Muito bem, legal. né? O estilo, enfim, da pessoa que entra ali, ela já monta. Eu sou apaixonada, suspeita. Não dá pra falar muito, senão Eu já fica fui aqui, conhecer toda a galera. do Conheceu podcast todos os nossos de apoiadores. vocês. Conheceu o Homem.com. Homem.com também. Que me Muito veste. incrível. Exato. Sensacional. Amanhã, galera, eu vou postar nos meus stories. Eu vou estar com um terno Maravilhoso. lindíssimo. Uma Gente, palestra que é como E é bom se iniciar. cuidar, né? Pessoas cuidam da gente. Aham, tá incrível. E, Gente, gente, cuida de outras Mercadão do pessoas. Óculos tá com uma... Ó, chegou a coleção da Cris Flores, maravilhosa. É uma coleção, enfim, de óculos de grau, muito estilosa, muito elegante. Dá uma passadinha lá pra conferir que tá. Ela ainda faz Incrível. programa, Cris Flores? Apresenta Faz, o programa. ela faz no SBT. Que ela dá Record minha época, hoje em dia. É. Merchanzinho pra hoje em dia. Que... Agora já o SBT focalizando. Não, acho que não é esse nome, mas ela faz lá. Faz. É. Eu conheço Tem- ela pessoalmente. Ela é uma a gente traz o Rogério aqui, que ele é terapeuta, psicanalista. Incrível ter o método sistêmico dele, mas ele é Maravilhoso. ator. Vocês precisam saber disso. Precisam. Vocês, Gente, chiquititas. Encontrem ele em outdoors e tudo Na mais. farmácia. Vocês precisam saber Na farmácia. disso. Electrolux. Electrolux, a coleção nova, vai estar. Sim. Mas você sabe, Eu tô- mas sabe um dos motivos que A gente eu já ter fez ido que eu- pra fazer isso? Eu tinha muita dificuldade de me comunicar, sabe? Eu tinha muita vergonha de falar, de dizer o que eu pensava, o que eu queria, de me conectar com as pessoas. Conecta mais, né? E aí, e quando a gente vai fazer um curso, né, de teatro, algo ligado a isso ajuda muito, né, a gente se conhecer, que é o que a terapia faz também. Né, são jeitos diferentes, mas são jeitos de a gente se olhar, né? Que é algo muito importante, né, na caminhada do dia a dia. Então, às vezes, eu bem indico para as pessoas que querem, às vezes, são mais tímidas, né? São mais acanhadas, não se sentem seguras, né? E a gente vive a era da comunicação, né? Total. Hoje, você vê, a gente aqui tá tudo digital, né? Você pode ter um acesso mais fácil e aí, de uma forma ou de outra, legal a gente tá presente. Né, Exato. nesse Eu tava momento. vendo esses dias que tem um estudo que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer queimada. É isso. Tu viu isso? Quem tem pânico, aqueles segundinhos De... Antes, é uma sensação de morrer, morte. né? É uma sensação de morte. Sim. É uma sensação Mas de todo morte. mundo sente essa ansiedadezinha antes, eu acho. é. A gente tem que começar a dar aquele... Lógico, não Né? sei. Mas isso Né? é gostoso. Não, isso é E uma vicia. delícia. Aham. E não para nunca. Todo... Isso é o que? É uma, tipo, adrenalina? Isso aí. É por isso que aqueles hormônios, né? Ocitocina, serotonina, esse tipo de coisa, Dopamina. mexe muito, né? Dopamina, porque é o que muda o nosso estado. E quanto mais a gente busca isso de forma natural, mais o nosso organismo entende o que ele. Então, por exemplo, é muito legal você fazer uma atividade física, por exemplo, porque aí o seu corpo ele produz Endorfina. endorfina. E o que acontece muitas vezes é que por algum motivo o organismo passa a não produzir mais. Né? Então uma pessoa que está deprimida, por exemplo, de alguma forma o corpo dela não consegue mais, né? Ela vai indo para um vazio e ele sozinho. Então por isso que é recomendável, né, ela procurar um psiquiatra, procurar uma ajuda de alguém, né, de um especialista que vai dar essa recarga. Só que aí depois o que tem que desmamar, né, que a gente fala, não dá para ficar sempre dependente de não é indicado, né, a pessoa ficar sempre dependente de um remédio. Tipo, é interessante a gente entender o porquê que meu organismo não sente mais prazer, né? Por que meu organismo não produz mais serotonina, por exemplo? E aí, né, num trabalho terapêutico, né, num trabalho psicanalítico, você vai lá na raiz e aí o seu... Isso. Eu tava lendo 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson, se eu não estou enganado, que é um psiquiatra, e ele começa o tratamento para pacientes com depressão pela alimentação e pela postura. Isso. E aí ele vai falando, enfim, inclui isso medicamento, é ótimo. tudo isso. A postura diz muito mas- sobre a pessoa. Totalmente. Uma coisa é eu chegar, né, de peito aberto, com meu plexo solar para jogo, né, com uma postura, do que eu... Chegar todo... E às vezes, né, ao longo da caminhada, a gente vai se escondendo, encolhendo, se encolhendo,
né? Se a gente se sente muito oprimido por uma coisa, né? Eu não me sinto seguro, eu não me sinto confortável. Então o corpo, né? Ele vai de alguma forma mostrando isso, né? Tem umas regrinhas, né? Tipo um estilo de ombro, de postura é determinado perfil, né? Eu particularmente não gosto muito de etiquetar, sabe? A pessoa tem esse perfil, ela é esquizoide. Ela tem esse perfil, ela é tal coisa. Mas assim, tudo, né? É igual a gente estava falando da doutora, né? A importância de a gente se cuidar. A gente precisa gostar do que a gente vê, né? Isso é muito importante, né? Não é ir para um lugar que não existe, né? De perfeição, mas é ir para um lugar harmônico, né? E eu vi o trabalho que a Bruna fez, que ela faz lá, é muito legal por conta disso. É uma harmonização, né? Então quanto não mais eu me harmonizo internamente e externamente, mais a vida lá fora cria uma certa harmonização também. E harmonizar é diferente de modificar, né? Ou de lutar contra os... Isso, exatamente. E aí ele estava falando da postura que a gente estava falando, que os estudos mostram em que a boa postura, ele até fala, a regra é coluna ereta, ombros para trás, aumenta em 20% a produção hormonal de serotonina, dopamina. Doideira, né? É isso aí. Quando a gente começa a ter uma autoconsciência de que tudo isso é responsabilidade nossa, a gente começa a olhar a vida de um outro jeito, né? O jeito que a gente dorme, o jeito que a gente acorda. Qual é a primeira coisa, minha primeira ingestão, a comida, por exemplo? É muito diferente, né? Eu acordar e tomar uma água, um suco, ou tomar um refrigerante, por exemplo. O tipo de comida que eu vou colocar. E aí é a autorresponsabilidade, é me entender que o que eu estou ingerindo vai dizer como vai ser o meu dia a dia e minha vida. E também um pensamento a longo prazo. Né? A vida não é só agora. Claro que a gente tem que estar no agora, mas não é só agora. O que eu estou construindo para daqui 10 anos? Para 15 anos, 20 anos? Né? Eu que tenho que levar isso para frente. Né? Então, quanto mais eu cuido disso, quanto mais eu olho para isso, mais a tendência. Né? E hoje a gente tem essa longevidade, né? A gente não é de Veranópolis, mas a gente está vivendo até... a gente tá vivendo, né, até 80, 90 anos. A expectativa de vida mudou, né? Tanto que as pessoas não estavam preparadas para isso, né? Por exemplo, a geração do meu pai vivia até 65, 70 anos. Hoje, aí a sociedade que precisou mudar, porque a galera tá chegando até os 80 anos, passando de 80 anos, e é incrível chegar com dignidade, né? Com lucidez, com um corpo interessante. Eu atendi outro dia uma pessoa que com 84 anos ela começou um terceiro relacionamento amoroso. Aí até eu brinquei e falei, eu tenho chances aí. É vida, nem né? tudo está perdido. Pensa vida, isso, né? é isso aí. Rô, deixa eu te fazer uma perguntinha. Pro sistema, dentro do teu trabalho, como é visto os primeiros sinais da depressão? A desistência. A desistência. Isso. Ela normalmente não é estanque, a menos que aconteça algum trauma. Morreu o pai, morreu a mãe, né? Isso é um trauma, né? Uma situação traumática. Isso pode desencadear. Mas normalmente ela vem emitindo sinais, né? Ela vai começando a não dar conta do dia a dia da vida. Acordar começa a ficar algo complicado. Escolher uma roupa para ir trabalhar começa a ser algo complicado. E aí ela vai murchando, ela vai em autoestima, isso, é coisas muito simples. E aí o que é normal às vezes as pessoas fazerem é ficarem tentando estimular, só que é pior. Tentando animar a pessoa. Vamos botar uma música, vamos pra praia. Isso não adianta, porque é uma coisa química. Né? Muitas vezes as pessoas acham que depressão era frescura porque não se entendia isso, né? E aí entender os vazios, né? Que vazios foram esses que começaram a existir, que não foram preenchidos que tiraram a força. O que eu faço quando eu tenho um paciente deprimido? Eu me conecto com ele. Ao invés de eu chegar e já com técnica, né? Eu vou lá, me conecto com ele, desço com ele na depressão dele. Se precisar ficar olhando pra ele, a gente vai ficar só se olhando. Se quer falar alguma coisa, fala. Vamos ouvir uma música. E aí, a hora que eu me conecto com ele, eu consigo tirar ele da depressão. A gente vive hoje, né? O Brasil é um dos grandes países de ansiedade.
que cobra o tempo inteiro que a gente tem que estar produzindo. Exato. Produzindo O tempo inteiro. o tempo inteiro. O tempo inteiro. E teve a geração da ostentação, né? Se pegar, sei lá, 10, 15 anos atrás, a galera buscava o quê? Trabalhar, ganhar dinheiro pra ter um carro bonito, pra ir pra festinha, não sei o quê. Agora mudou um pouquinho. Agora era da superprodução, do conteúdo. E a gente tá sempre num a gente muito tá acelerado. sempre sendo colocado. Vai de nós dizer, ó, calminha aí. Sim. Isso está acontecendo, mas eu não preciso necessariamente estar o tempo inteiro produzindo, fazendo alguma coisa. Porque eu já sinto um pouco culpado. Por exemplo, eu fico o domingo inteiro fazendo nada. Chega final do dia de domingo, aquilo já começa a me dar meu Deus, eu não fiz nada, eu não produzi nada. Vou falir, o que vai acontecer? As pessoas esqueceram de mim. E foi só umas horinhas. Off, né? É isso. E aí vem a sensação de várias culpa, coisas legais. né? Primeiro, a nossa ancestralidade, né? Para os nossos avós, para os nossos bisavós, para os nossos pais, a vida era trabalhar. Sim. Não existe a palavra desfrutar prazer. Tem muitos dos nossos ancestrais que nem passaram a vida inteira sem sentir isso. E o trabalho, por exemplo, conversava com o castigo e não com algo interessante, né? Então, a gente provavelmente traz essa memória. Então, quando a gente vai pro desfrute, fala assim, não, isso não. Só que até um processo terapêutico é indicado ter um momento de desfrute, né? Então, é olhar para isso e fazer isso. Mas espera aí, eu trabalhei a semana inteira, eu fiz isso o tempo inteiro. Como é que nesse momento eu não posso me permitir a isso? Só que a gente só consegue fazer isso criando uma consciência. Porque senão a gente fica o tempo inteiro fazendo, sem entender. E aí aquilo que eu falei, e a longo prazo, o que será que eu estou construindo com isso? Uma ansiedade, né? Então, por exemplo, igual você falou, estamos na geração da ostentação. Se eu não tenho nada para ostentar e eu sou uma pessoa que não tem uma construção interna, eu me sinto um outsider, né? Eu me sinto completamente fora. Se não tiver uma bolsa da Louis Vuitton... É como se eu não tivesse valor para a sociedade. Então, por isso que você falou, se eu não tiver uma bolsa da marca X, eu não pertenço àquele contexto. Aquele círculo, exatamente. E qual a necessidade disso, né? Eu fico pensando muito nisso. Qual a necessidade de estar inserida em um meio que ainda não é a tua realidade? E aí vem aqueles esforços ruins, e o que né? pode ter que custar para você fazer isso. E vai chegar lá e daqui a pouco quando chegar lá nem é aquilo que tu quer. Exatamente. Né? Exato. É porque tá fora da sua identidade. Mas isso nem conversa, você nem entende por que você quer aquilo. É para aquilo ser algo interessante e não algo que te destrói. Né? Então, por exemplo, as grandes marcas, as grandes coisas, é entender, mas qual o sentido de eu querer ter uma bolsa da marca X? Eu quero ter porque eu gosto. Sim. Ou é para provocar e mostrar? Aí tá desalinhado, que a gente vai pro egóico. Exatamente. E aí, dependendo do que a pessoa tem, né, na construção dela, ela vai começando a ir para lugares muito perigosos da mente dela. Então, por exemplo, uma filha, né, que começa a olhar para isso. Bom, para eu ter minhas amiguinhas do colégio, todo mundo tem a mochila de marca Y. Eu não tenho. Aí dependendo como ela é criada, ela vai começar a culpar os pais. Por não ter. Isso. Por quem é minha mãe que não consegue? Quem é meu pai que não consegue me dar uma mochila dessa? Então eu sou inferior. E aí a doideira começa. Então, por isso que o tempo inteiro é muito importante a gente entender. E hoje o acesso é muito fácil, né, a tudo isso. Exatamente. Né? Então, é entender o valor real de cada coisa. Igual você falou, de repente aí você vai e compra isso, mas... E isso não vai... Aí vindo para depressão de novo. Isso não vai, de repente, curar o que você gostaria de curar. Um relógio X não vai me levar, talvez. Não é só o relógio. Tirar da depressão. Isso, não é só o relógio. Não preenche o vazio que tá buscando. Isso, exatamente. E aí que vem as... Estou ansioso para brindarmos para poder beber esse vinho. Delícia. Tava só aguardando a pauta. Viva a vida. Cantina Mascaron. Sempre nos privilegia por estar com vinhos ótimos. Sempre gostoso, hein? Obrigada, Cantina Mascaron. Vamos lá, então. Vamos para o tema, porque a gente ficou conversando tanto e é tão gostoso, né? Ou a gente entra em assuntos em viagens muito boas. Mas, galera, o tema de hoje, eu pedi muito pro Rogério falar sobre esse assunto.
que são as patologias mentais. Ou químicas, né? Não sei muito como é chamada. Comportamentais. Tudo isso. Enfim, psicopata, narcisista, o que mais temos? Borderline. Esquizofrenia. Bipolar, esquizofrenia. Bipolar. São essas doenças sociais, são essas mentes perigosas, né? Como as pessoas falam, né? E são pessoas que estão no nosso dia a dia. Exato. Né? Devem estar em muita quantidade. Muitas vezes a gente nem percebe. Que loucura. E a gente se torna vítima de uma pessoa dessas, né? Por isso que tudo isso que a gente falou é legal que vai levar a isso. Quanto uma construção de uma identidade. Sim. Né? Vocês que têm a Bela em casa, por exemplo. Ela está construindo a identidade dela. Então, vocês acompanham ela desde quando ela nasceu, criança, adolescente. Por isso que é muito importante uma pessoa saber se ela quer ter filhos ou ser pai e mãe. Que é diferente. É diferente. Que é isso. É diferente. Então, assim, a maioria dessas questões, elas já aparecem desde criancinha. Sim. Desde cedo. E aí é sair de uma fantasia e de uma idealização de filho e olhar para as características do seu filho. Né? Então, por exemplo, a psicopatia dividida em 3 níveis, né? Uma criança com nível de médio a alto, ele já apresenta sinais, né? Primeiro convívio com o irmão, se tiver com o irmão. Ali a coisa já começa a aparecer diferente. Na hora de dividir, na hora de pedir. Aí vai na escola, né? Como ela se relaciona com o coleguinha na hora de compartilhar um brinquedo. Sim. Por exemplo, quando ela quer fazer alguma coisa, a pessoa fala, agora não é hora de fazer isso. Como ela reage a uma frustração. Então, é o tempo inteiro observando, olhando para tudo isso. E aí, psicopatia, por exemplo, é uma coisa que não tem cura. Né? Ele é um traço de personalidade. Sim, ele é o sistema límbico, né? As emoções descolados do resto. Então são pessoas que não têm sentimentos. E contanto que o melhor jeito de você pegar um psicopata é porque ele por exemplo, se a gente coloca a mão no fogo, a gente não coloca 2 vezes, sabe que queima. Ele repete. Porque ele não sente. Entendeu? Então normalmente você pega um psicopata porque ele vai repetindo o que ele faz. E tem alguns que eles querem ser. Esses clássicos famosos aí, eles querem... que mexe com uma vaidade que parece que aguça eles, né? Isso aí. O psicopata, ele tem um objetivo. E ele faz o que for preciso para atingir esse objetivo. Então, o que é legal às vezes? Olharmos excessos. Então, por exemplo, a gente acabou de se conhecer e ficar amigo. Eu já estou 100% disponível para vocês, eu levo vocês, eu busco vocês, eu sempre trago presente, eu empresto dinheiro, eu estou sempre à disposição, eu ajudo a mãe de vocês. Eu amo todo mundo, eu te amo profundamente. Né? Tem um excesso aí. E assim, igual o Giovanni falou antes da gente começar, a vítima principal do psicopata é o borderline, que é o totalmente emocional. Porque pega... E para ele é maravilhoso. Sim. Porque ele se sente amado. E vira um brinquedinho. O borderline, ele não se sente amado, isso? Sim, se sente amado. Ele fala, essa pessoa me ama. Não, mas eu digo, a característica principal dele, ele é totalmente emocional. Totalmente emocional. Ele é abastecido pela emoção. Então, por exemplo, se a Bruna é border, você é psicopata, por exemplo, e aí você conheceu ela ontem, amanhã você chama ela de amor, de vida, aí você mostra o seu celular pra ela, já tá salvo vida, aí você já fala pra... Já tá a foto na tela do celular. Aí a mãe dela, a Cida, liga pra ela e fala assim... Bruna, você não vai acreditar quem veio almoçar comigo e me trouxe de presente um ramalhete de flores? O Giovanni. É tipo umas coisas que você olha. E aí você vai falar, nossa, ele, é o tal príncipe encantado. Isso aqui tá completamente fora. Sim. Por isso que é legal a gente se cuidar. Né? A gente também entender as nossas carências e o que pode aparecer para se conectar com a gente. E é interessante ver como essa pessoa reage a algumas coisas. Então, por exemplo, você pega aquela série do Bruno Galhaço que chama Dupla Identidade. É bem interessante. Ele é um ouvinte de CVV, de aquelas pessoas que ligam para pedir ajuda, e ele é um psicopata.
Entende? E aí é o jeito que ele mascara. Por quê? Porque ninguém vai imaginar. E aí é o que... E aí ele acaba usando até essas pessoas que ligam. Não. Lá ele é o bacanal. Entendeu? Ele não tem essa preocupação que a gente tem de tipo, igual a gente vai vir gravar e falar, ai, como é que vai ser? Deixa eu me preparar um pouquinho, o que elas vão me perguntar? Nada. Ele senta aqui e vai. E aí ele controla as emoções dele, quando ele quer colocar uma emoção pra... Porque pensa sempre assim, ele tem um alvo a atingir. Faz de conta igual que é você, vai. O alvo é conquistar a Bruna. Então ele vai fazer o que for preciso. Até atingir esse objetivo. Isso. Aí tem os graus maiores, né? Porque aí ele mata, ele destrói, ele acaba com... Por exemplo assim, se no caso de uma família, por exemplo, se a mãe da Bruna é um empecilho para você conquistar ela, ele dá um jeito de tirar ela do teu caminho. Você dá um jeito de tirar ela do teu caminho, de alguma forma. Entende? Então, e aí às vezes sempre de um jeito também fofo, sabe? E aí a hora que ele consegue o que ele quer, depois ele também descarta do jeito que ele acha mais interessante. O importante para ele é atingir... Aí vamos para níveis mais leves. Alguns líderes que a gente conhece, que faz algumas atitudes e não pensam nem um pouco nisso, no que fizeram. Ou tipo, são presos, descobrem que roubou, que mata, e aí voltam no outro dia como se nada tivesse acontecido. E pra ele é como se nada tivesse acontecido. Porque ir preso por uma pessoa dessas não é igual pra gente. Que acabou a vida. Ele vai lá e aí ele vai achar uma justificativa, algo lá dentro da cadeia, que vai fazer com que ele entenda. Então, por exemplo, quando mostra Suzane Richthofen, que é uma psicopata... Teve o caso da Daniela Pérez. Isso. Com o Guilherme. Isso. Da Daniela Pérez, por exemplo, eles triangulam com o fantástico, né? Então ele vai para um delírio em prol de uma... Né, de uma energia, né, de uma maldição, alguma coisa, eu estou a serviço do sagrado, né, que isso. E aí, foi ritualístico, isso. Enfim. Aí é legal também olhar para isso, né? É sempre os excessos, né, nas religiões, nos atos, porque assim, tem sempre um pedaço que é uma responsabilidade nossa. Então não dá para dizer que o outro é que fez com que eu fizesse determinada coisa. E a pessoa, a vítima também se conectou de alguma forma. Sim. Ninguém... Exatamente. Assim... a vítima pode ser vítima porque se ele for uma pessoa obsessiva. Então, por exemplo, o caso da Daniela Pérez, por exemplo. Ele entrou na novela... Eles entraram juntos na novela. E aí ele estava feliz enquanto ele entendia que o personagem... Era dele. E fora que já tem um background aí do que ele fez para chegar na novela. Que como envolve diretores famosos, né, da televisão, foi subtraído do documentário, né? Sim. Então aí ele chegou, ele fez o que foi preciso para chegar ali. Chegou. Aí a novela se encaminhou. À medida que a Glória Pérez mudou o texto da novela, que a personagem dela ia para um outro contexto, né? Aquilo para aí ele virou um obcecado. Aí atingiu um outro lugar, a obsessão. A obsessão. E aí a pessoa é uma presa, entende? Ele foi o que ele fez, né? Ele cria um contexto. Esse caso é muito interessante, porque normalmente o psicopata tá com o Boder. Ele e a esposa dele são dois psicopatas. Então, por exemplo, dois psicopatas se encontram, atingem o objetivo e viram inimigos. Que foi o que aconteceu com a Paula Tomás com ele. Então eles tinham esse objetivo. Concluir o objetivo, cada um por si. Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos. A mesma coisa. Eles tinham um objetivo. Conquistaram, aí viram inimigos. Cada um por si. Que loucura. O mais legal é isso. Não tem como a gente tentar entender. Porque é uma coisa muito diferente da nossa cabeça. Entende? Então, a gente tá atento a isso. Né? Essas pessoas nas empresas, nos lugares que a gente vai trabalhar. Tudo que foge, né, desse... Que é uma tinta mais forte, é olhar para isso, sabe? E falar, obrigado, eu vou sozinho. Imediatamente sair desse círculo doentio, né? E hoje, né, com os aplicativos, né, de relacionamentos, esse tipo de coisa, é muita doideira. Porque a maioria das pessoas não são aquelas pessoas que estão ali. E aí volta a falar aquilo que vocês estavam falando. Elas criam um personagem
para pertencer a um mundo, só que elas não são desse mundo. Aí a gente entra já igual na esquizofrenia. Eu começo viver uma coisa fora da vida, realidade. Fora da realidade. E de qualquer... Porque uma coisa é a gente pegar um filtrinho, né? Dar um jeitinho, na a luz aqui. Fazer Outra coisa é eu me transfigurar. Exatamente. E aí, por que não é seguro eu me apresentar com esse corpo, com esse rosto, sabe? Ao invés do que eu criar um avatar, né? Quase de mim mesmo, né? Criar um mundo paralelo, né? Do que se E a esquizofrenia, ela vai pro delírio já. Isso. Ela aquela que vê o fantasminha, que ouve as vozes. Isso. É mais grave? Eu acho que não todas são. Eu prefiro alguém que veja o fantasminha. Né, do que alguém... São todos difíceis de conviver, porque ela cria uma narrativa envolve extremamente convincente para viver, para ir para esse mundo dela. E o celular traz muito isso, essa esquizofrenia social. Sabe? Tipo, a gente tá junto aqui, eu tô aqui no meu, você tá no seu, e aí cada vez eu vou botando mais, né? Tipo assim, porque é legal a gente ser vulnerável. Sim. É legal a gente sair pra jantar depois daqui e ficar sem assunto. E a gente não vai deixar de se respeitar e gostar mesmo assim, claro. Sabe? Sim. E aí você começa, não, aí vai pro celular, aí eu vou. Quando eu vi, eu me desliguei da realidade. Tá num mundo completamente paralelo. Ou cria situações, né? A gente gosta de tudo, acredita em tudo, mas tem um limite. Né? Eu recebi um sinal que não é para eu ir trabalhar essa semana. Né? Não sei o que da astrologia. Tudo isso é importante, eu gosto, a gente acredita, mas é sempre... Sendo se Mercúrio está retrógrado, mas eu vou trabalhar. Sim. Eu entendo que talvez não seja a melhor hora de eu... está em tal, mas eu preciso... uma moda, mas... Isso. Eu entendo que, por exemplo, porque tudo é fase, né? E a pessoa tem também a fase de frutificar, Sim. a fase do outono que a gente está entrando agora. É a hora de a gente começar isso. Eu super entendo. Dar uma reavaliada. Isso, dar uma reavaliada. O que vai ficar para trás, como eu vou me transformar. Para me recolher no meu inverno, né? Que é uma para que a hora começar a primavera eu florescer e no verão acontecer. Ainda bem que eu sei as 4 estações. Ainda bem, não passou vergonha. Não passou. Entende? Isso é muito. Mas eu não posso passar o outono inteiro em casa refletindo. Não dá. E aí, quando a pessoa tem uma conversa com essa patologia, isso acontece. Os melhores atores têm traços. Esquizofrênicos. Isso. Não, o Bruno, ele com certeza deve ter porque ele já fez um menino que tinha esquizofrenia numa novela que foi muito incrível. O Bruno bem íntimo. Eu falei, é o Bruno, gente, ele é bem íntimo. Ele fez, acho que é o Tasso. O Bruno que tá aqui, né? Sim. Imagina, né? Aí temos Isso, um caso. gente, a mania de paulista. Paulista traz todo mundo pra intimidade. Ele só fez porque o ela não Tasso. falou o Bru. O Bru, Isso, ele é esquizofrênico, né? Ele é esquizofrênico e agora foi ele, nessa incrível série... aquele papel que ele fez, maravilhoso. Perfeito. É super real. É isso aí. Esse mergulho mais profundo, sabe? Sim. Que talvez a gente não consiga. E será... eu já vou pro outro lado. Será que essa esquizofrenia que parece uma loucura, será que não é uma abertura para não tem um pouquinho real uma ali. outra visão? Não vou nem levar pro lado espiritual nem nada, mas para uma outra... Mas tem uma vida para tocar pela frente. Exato. Foi aquilo que a gente conversou ontem, a gente já esteve juntos, né? Foi aquilo que a gente conversou ontem. A gente vive na terceira dimensão. Eu preciso atuar na terceira dimensão. A gente pode ter os acessos da quinta dimensão, igual o convidado que teve anteriormente aqui falou, tudo isso é legal, a espiritualidade, do jeito que Deus, mas a gente vive na terceira dimensão. Precisa pôr os 2 pezinhos. Isso, a gente precisa tomar água, a gente precisa comer, a gente precisa respirar. Sim. E a gente precisa concatenar ideias para que a gente precisa de dinheiro, a gente vive numa sociedade que precisa. E aí, se vai muito, né, já vai para um delírio. Sim. E aí a coisa vai embora. Aí dá ruim, com certeza. Uma coisa que é legal falar, a diferença de bipolar com borderline. Isso é interessante. Que é diferente. Não, super... Isso. Bom, aí vocês me convidam para um próximo. Brincadeira, aqueles que já querem garantir mais uma venda.
Fala. Não, eu ia dizer que com o bipolar a gente teve uma experiência rápida, assim, e conseguiu entender o contexto de como, Mas foi como difícil, funciona. Mas é uma coisa que fica... A diferença é que, assim, o Boder o que acontece é que influencia ele, né? Então ele oscila mais, o borderline, e é uma coisa menos profunda, né? Então, por exemplo, um borderline, ele tem ele fica feliz, por exemplo, ele vai fazer uma coisinha, vai comemorar com os amigos, não. O bipolar vai gastar 5 mil no shopping, entendeu? O grau é diferente, é mais pesado o bipolar. Fiquei super feliz, comprei um apartamento hoje sem ter R$1. Isso aí. Eu tô me sentindo numa tristeza profunda, gastei 1 milhão. É isso aí. Esse é o bipolar. Né? Porque ele transita em polaridades. O Boder, ele fica mais aqui, ó. Emoções. O bipolar são extremos. São extremos, isso. Tipo, falei... Eu não levanto. O bipolar não levanta. O Boder vai. Ele vai, ele tem. Isso. Entendi. E as pessoas bipolares é bem desafiante conviver por conta disso, porque você não sabe como é que a pessoa vai acordar. Então, tipo, você trabalhar com uma pessoa que é bipolar, ou você já está preparada para tudo, porque você não sabe o que vem pela frente. Exato. Entende? E aí... E eles têm não sei se é só bipolar que tem as crises de mania e hipomania, né? Que é aqueles surtos de euforia. Isso. Que ficam dias sem dormir. Ou que dormem. Isso. E aí a gente volta por onde a gente começou. Ele já mostra isso quando é criança, quando é adolescente. Só que aí os pais tendem a mascarar isso. Ah, meu filho, ele é notívago. Ah, não sei o que, ele é mais tal coisa. Não, ele já está apresentando sinais. E que muitas vezes ninguém percebe. Ninguém percebe. É a mesma coisa do psicopata. Sim. Tipo, como identificar numa criança que ela tem um traço psicopata? Olha que pelo tipo de brincadeira. Igual o Dahmer, né? Que é aquela série. Se ele matar um bichinho e for te secar, você já tem o prazer. O psicopata, ele é perverso. Se tiver um cachorrinho, esquartejar o cachorrinho. Ele é perverso. Ele se diverte com a maldade. Isso. Ele é perverso, né? Ele tem um requinte de prazer em ver aquela situação. Isso em atitudes, palavras... Tudo. Isso é... E vai, a gente deu exemplos aqui, mas no caso do Dahmer, mais extremo, mas pode ser de repente sei lá, conduzir pai e mãe tem o filho psicopata, ele vai lá e induz o pai a fazer alguma coisa que sabe que vai dar ruim com a mãe. Sim, fica nessa... ele é só racional, então ele não tem problema nenhum em faz de conta que eu sou filho de vocês. Ele não tem problema nenhum em dispor vocês. Ele não enxerga essa coisa de pai, de mãe, de casamento. Ele tem um objetivo, faz de conta que eu quero, que é o que a Suzane Richthofen. Ela queria a casa, ela queria o dinheiro. O que a gente precisava fazer? Porque tem que fazer. Ah, mas papai e mamãe estão atrapalhando? Vamos matar papai e mamãe. Entende? E você vê, e ela matou os pais e foi para um motel. Né? E essas pessoas adoecem quem está em volta. Porque não tem como você conviver com uma pessoa assim. Você um narcisista, né? Que a gente ainda não falou. O narcisista é uma pessoa que a gente nunca consegue contentar. Então, se eu sou narcisista, tô passando uma semana com vocês, nada contenta. Eu conheço pessoas assim. E aí vai para um lugar que começa. E se você não é uma pessoa. Por isso que é muito legal a gente se cuidar. Por isso que é muito legal a gente fazer terapia. Porque aí você começa a se construir. Que você fala. Opa, peraí. Atitude é essa, né? Faz conta que a gente é sócio, nós três. Poxa vida, vocês estão sendo legais, né? E eu nunca tô satisfeito. Então, Rogério, vamos entender então que não é o momento, não é você a pessoa. E tchau. Sai disso. E o narcisista é mais. Claro, vai ter um contexto, mas é mais com ele. Só pra ele. Ele nem enxerga a outra pessoa. É ele o tempo todo. É ele o tempo inteiro. É o que ele quer, do jeito que ele quer. E ele é extremamente manipulador também. Pra mim, conversa bastante com a psicopatia. É que talvez algumas outras coisas não aconteçam. Mas é uma pessoa que tem muito dono de empresa, diretor que é assim. Sim. Que é sempre pra ele. Né? E aí a pessoa ela começa a achar que
E o narcisista é que nem o psicopata. Para conquistar, ele faz o que for preciso. Entendeu? Porque é bom para ele. Ele não tá fazendo isso porque é bom para nós. É bom para ele. Então, se for bom para ele, tipo, casar, ele vai casar. É bom para minha imagem casar. Eu vou casar. Vou fazer. Ah, mas como ele consegue isso? Ele não é igual a gente. Rogério, aquelas pessoas que... Vou tentar explicar para você. Eu tenho, eu já fui, eu já fiz... Sabe aquela? A gente tá numa roda, enfim. E às vezes sem ter feito nada. Eu comi um risoto, sei lá, X. Ai, mas eu já comi. E olha, não sei, sabe assim? Olha, eu fui fazer... Não, mas eu já fiz. Então é sempre ela. Isso. Que mal deixa você falar sobre você ou sobre o seu assunto. Isso pode ser em qualquer lugar, tipo, conhecido, família, amigos. Essa pessoa se encaixa no quê? Narcisista. Narcisista. É o eu já fiz, eu sou. Eu sou, eu falo. E mesmo sendo mentira... Aí já vai um delírio também. Porque às vezes... Mas pra ela não tá mentindo. Aí vai pro psicopata. Porque pra ela não tá mentindo. Entendeu? Por que eu tenho que ter ido pra Nova York? Eu posso falar que eu fui. Vocês que são bobos de falar que nunca foram. Todo mundo sabe onde fica. Percebe como é doente. Por isso que, por exemplo, um pedófilo, que é uma pessoa doente, um psicopata, ele não é só criminalmente que ele tem que ser olhado. Ele tem que ser olhado como uma pessoa doente. E ser tirado do convívio social. E aí, por que o nosso sistema carcerário não funciona? A gente tem 70% ou 60% de psicopatas lá dentro que só piora. Você conhece a história de... Deve ser, tipo, 2% de uma pessoa que foi presa e melhorou. Por isso que não funciona. Porque só piora foi presa por engano. Só piora a situação da pessoa. Porque ela não vai melhorar. O psicopata não vai se curar. E aí que eu falo dos sinais. É igual, por exemplo, aquele goleiro lá, que também cometeu não lembro o que direito. Que no Dahmer, nos últimos episódios, mostra isso. A quantidade de carta que a pessoa recebe. Nossa, pessoas interessadas. Muito. São tudo patologia. Aí são apaixonadas pelos borderline, pelos criminosos, pelos... Que doideira. Então você percebe que a família na hora tem que olhar pra isso? Sabe, como é que se apaixonou por um assassino? Eu já atendi uma cliente que ela mora em Londres e ela trabalhava numa escola em que crianças de 2 anos já diagnosticadas com uma possível psicopatia já vão para essa escola. Tu vê que avançado eles estão, né? Nós aqui porque ele vai mostrar. É o que eu te falei. É na hora de dividir uma coisa com um amiguinho. Quando ele é... Mas tipo, já com 2, 3 aninhos já identifica. Já começa a identificar. Se isola muito. Como que lida com as coisas. Porque, por exemplo, a Bela, quando era pequena, quando ela você não fazia uma coisa que ela fazia? Ela chorava, né? Esperneava, não. Dependendo do tipo de psicopata. Tá bom, mamãe. Nem. E aí? Aí quando vê os vestidos... É isso aí. Só que aí a pessoa prefere culpar outras pessoas, colocar outras coisas, do que olhar. Por isso que a gente volta naquela história. Quando você decide ser pai, decide ser mãe, é pra tudo o que aparecer. Uau, que assunto. Quantas informações, né, gente? Bom, né? E quem estiver se identificando com alguma coisa, sempre procura o Rogério, um profissional, e os medicamentos contando a Viva Farma Farmácias. Gostei, agora já matou a pau. Precisando de um remedinho. Não, Viva Farma Farmácia, galera. Ótimas, tem várias unidades aqui, em Veranópolis também. Eles são parceiríssimos nossos e de todos os clientes. Tem um atendimento incrível, teleentrega, adoro. E tem coisas que são, quando é crônico, precisa de remédio. Com certeza. Sim, no caso desse é bom tomar um remedinho. Mas antes consultar um psiquiatra. É melhor. Isso. Agradecer mais uma vez a Homem.com, que já tá com a coleção Outono e Inverno. São 3 lojas, Nova Prata, Veranópolis e Nova Bassano. Entre em contato com eles, eles também são incríveis. E a Ritsat Smart, que é venda e manutenção de celulares e acessórios, carregador, tudo mais que vocês precisarem. Vai lá falar com o Dani, diz que nós que mandamos. Sim. Pede desconto pro Dani e diz que foi Giovanni e a Bruna que mandou. Sim, que mandou ir lá pedir um descontinho.
Amado, beijo, Dani, obrigada. E La Taverna, eventos, gastronomia, turismo em casca. Galera, entra no Insta, é muito legal, todos os passeios e restaurantes disponíveis no local. E ele dá aí um super suporte para quem quiser conhecer e, óbvio, quem quiser se divertir de uma forma mais prática. Eu sempre falo que direta, né? É muito bom a gente ir num lugar sabendo para onde estamos indo, sendo guiados por alguém. E o La Taverna faz um trabalho incrível para vocês. Certo? É isso. Vamos lá, continuando. Os nossos temas, Criminal Minds, Uau. né? Esse- Porque e quando a gente começa a estudar isso, né? Olhar para Você isso. não fica analisando a pessoa o tempo inteiro dizendo, não Sim. vou conversar com ele que ele é um psicopata. Não. É difícil, não. Ele tem um traço narcisista, ele tem um traço psicopata. Por isso que tem que ir com calma, porque senão a gente fica enlouquece Sim. com a. Mas começa a ficar mais fácil de identificar, né? E acredite, quando a gente. Mesmo uma pessoa que não trabalha com isso, quanto mais ela se conhece, mais ela se blinda desse tipo de pessoa. É Sabe? verdade. Existem porcentagens, coisas assim que tu sabe, tipo, ou não? Existe. Não vou saber te falar precisamente, mas existe. E é grande, sabe? O número de pessoas. E o psicopata também ele tem uma coisa do olhar, assim, sabe? Ele tem um olhar mais vazio. Perdido, um assim, olhar né? perdido. Exatamente. E aí a gente trazendo tudo isso pro sistêmico, né? Uhum. É entender, né? Por que uma pessoa assim no contexto da família. Não é só excluir, Sim. não é só rejeitar, né? É entender o porquê. Isso, Porquê, né? é sempre acolher, né? Eu acho que é muito importante isso, a gente sempre olhar todo mundo, olhar o caminho que cada um tá seguindo, né? Mesmo entre irmãos, né? Lógico, cada um sempre no seu lugar, não tentando se meter num lugar que é onde você não tem força, mas o tempo inteiro, e acho que a magia de amadurecer isso, né? E é uma coisa que eu acho que a gente está pecando também, é perceber. A gente tem que perceber o outro. Né? É muito importante, a gente está perdendo um pouco isso. E eu acho até que por essas relações estarem muito digitais, né? Tu tá conversando com uma pessoa, digamos, pelo WhatsApp, tu não tem ideia da Não tem emoção. como- Quando ela manda um áudio, algo, tudo bem. Mas senão tu não tem a menor ideia Isso. pelas frases que ela manda, coisa assim. Isso. Exatamente isso. Tem gente que nem põe foto dela Uhum. mesma. Eu tava num aplicativo para praticar idiomas que era muito louco. A maioria das pessoas que estão ali são fakes. E aí elas entendem que se elas vão para uma linguagem comum, elas vão ser mais aceitas. Uhum. Então, isso já também é um traço de alguma questão a ser olhada. A gente tem que parar, né, de ficar nesse formato, né, de a pessoa tem que ser assim, né, ela tem que ser o que ela é, né, e ela é interessante do jeito que ela é, sabe? E aí ela tem que buscar recursos que façam com que ela sinta-se mais segura para estar na vida. E será que, tipo, uma aceita psicopatia também, né? mais avançada, se a pessoa... O diagnóstico, ó, você é psicopata, ela... Ou Não porque que Não tem? físico-químico. ela não vai fazer sentido Ela tem que ser tirada do contexto porque ela vai dar. Elas são muito inteligentes, são muito sedutoras. Deve dar volta. Ela vai dar isso, ela dá uma volta. Elas são muito sedutoras. Elas são muito inteligentes. É muito difícil de entender porque a gente não consegue pensar. Quando eu estou estudando, eu estou analisando, eu falo. Mas como é que ela faz isso? Mas eu não tenho como entender em mim isso. Então, pra mim, quando chega pra mim, por exemplo, né, eu atendo num lugar que as pessoas ficam antes de voltar pra sociedade que cometeram crimes. E é isso. Elas montam um personagem. Eu agora entendi o que eu fiz, eu mereci tudo isso. É por isso que é muito difícil ajudar também, né Rogério? É porque você não sabe quem tá ali. Exato. Aí você fica olhando e ela com o discurso, não. Aí vai pro fantástico, né? Uhum. Deus me ajudou, Deus, eu agora aprendi realmente. Isso é uma mentira. Aí você põe, porque todo mundo lá eu sei a estatística, 80% das pessoas voltam. Primeiro porque já foi excluída, a família nem quer mais. Esse já é o primeiro ponto, né? Porque são coisas bem severas, né? E tem uma coisa que assim, ela aprendeu a matar, ela aprendeu a roubar, ela aprendeu a enganar. E deve ter prazer nisso. Isso, E tudo isso. que nos dá prazer a gente volta a fazer. O papo da serotonina. Aham.
É igual gente que é viciada em adrenalina. Também tem que olhar. Precisa saltar de bungee jump todo final de semana, precisa saltar de paraquedas. Isso também não foge de um equilíbrio emocional. E fora que olha pra morte de alguma forma também. Né? Porque tudo que a gente faz repetidamente, que a gente sabe que a gente pode morrer, a gente tá olhando pra morte de alguma forma. Então, por que eu sempre tenho que andar em alta velocidade? Por que eu tenho que pular de paraquedas todo final de semana? Entende? Por que eu me ponho sempre em situações de perigo, em situações limites? Né? E aí é isso. O que eu entendo é assim, que o quanto antes, melhor, sabe? Mas a dificuldade é essa. Como a gente vive num mundo de rede social perfeito, né? E as pessoas ainda... Tem muita gente que não entendeu o jogo da coisa. Que aquilo é uma brincadeira séria, né? É ótimo, a gente ganha dinheiro com isso, mas assim... como é que ela vai postar a foto do filho dela? Como ela vai postar a foto do irmão dela, da mãe dela, do pai dela? Né? É igual a gente pensar, por exemplo, né? Uma pessoa que não tem o pai, por exemplo. Como no Dia dos Pais na escolinha. É cruel. Verdade. Não tem mãe. Ou é uma formação de casal de um jeito diferente. Entende? E se a pessoa tem algum traço de alguma coisa... Isso leva para um limbo, né? Para um lugar que você só vai alimentando um monstro. Né? Eu faço trabalho também, né? com adolescentes abandonados, e tem muito isso. Porque você ser abandonado pelo teu pai, pela tua mãe, ter sofrido um abuso, não são coisas muito simples. E como é que eu lido com a vida como se não tivesse acontecido na minha cabeça? Como é que Sabe que não é só não tocar no assunto. Não existe isso. Isso é muito infantil. Sabe, por exemplo, pessoas, casais, pais que não tocam em assuntos. Sim. O adulto tem que dar conta de falar sobre o assunto. É assumir a responsabilidade sobre o que fez. Né? De coisas mais simples também. Né? A gente inventou uma sociedade, a gente brigou, a gente tem isso pra resolver. Não tem como eu, não quero nem olhar mais pra sua cara. Ei, resolve. Não olha depois, só resolve antes. Isso. Mesma coisa os casais, né? Qualquer coisa já desiste. Né? Que eu costumo Vou dormir dizer. na casa da mãe. E é isso então. Vai e não volta. Isso. Percebe que lugar é esse que está sempre disponível para voltar. Aí dá pra gente falar das mães narcisistas, que também é um outro tópico, que é essa. Ela é uma mulher tão incrível que dificilmente você vai arrumar uma mulher ou um homem tão incrível quanto a sua mãe. E ela faz de tudo Pra deixar claro isso. E ficar significando. Né? Num relacionamento, olhar para uma pessoa que não constrói com você, que não fica feliz com as suas conquistas, que só quer significar o que te falta. É claro que quando a gente está começando um negócio novo, faz de conta que eu sou inseguro, a gente vai montar um negócio novo, e aí na primeira coisa que eu faço, vocês batem nisso em mim, que sabe que vai doer. Entende? Também você é inseguro pra caramba, não vamos deixar na sua mão comprar os produtos. Poxa. Nossa, péssimo. Você percebe? É doentio isso. É doentio. A gente já nem deixaria eu fazer isso. Aí que eu te falo da crueldade. Porque poderia ser uma coisa... Isso. Poderia ter sido... Eu falo, deixa eu ver o Giovanni quebrar a cara agora. O prazer em ver a dor no outro, né? O constrangimento. Isso é perversão. Isso é perverso. É a mesma coisa numa relação sexual. Tudo é permitido, tudo pode, mas desde que nada seja perverso. Que esteja só alimentando a mente doentia de uma pessoa. Sabe? Então a gente não pode deixar nenhum tipo de relação, nem de patrão, nada disso chegar nesse lugar. Porque aí você começa a perceber que por exemplo, quem gosta de rinha, de galo, rodeio, que também... Que aí a gente começa a identificar que prazer é esse em ver dois bichinhos brigando. Até morrer. Até morrer. Percebe? Eu tenho que olhar pra isso. Sim. Pegando fogo. E aí que você vê a criança ou adolescente em matar bichinho na rua. Pessoas obcecadas. Isso. Tipo, te conheço, mas cria uma obsessão. Aí vamos aos alguns programas. Mas não uma obsessão de se relacionar, uma obsessão ruim. Isso. Vai pra que lado? Isso. Esses programas que passa a desgraça dos outros. Isso também tem coisas.
Que prazer que eu tenho em ver uma enchente, as pessoas morrendo afogadas. Assassinadas e por aí vai. Igual a gente comentou lá daquele caso Mas da nós temos série. uma sociedade muito doente, né? Porque a nossa mídia, 90% do tempo é isso, E são né? os programas que tem mais audiência, faz mais sucesso. Isso aí. Aí você vê que doideira que é a nossa vida. Eu ia perguntar da bipolaridade. Você percebe como é doido? A bipolaridade, ela é, não sei se é psicopatia ou esses outros anomalias. Como é que chama? Não, como é que é? Patologias. Essas outras patologias. Que podem ter anomalias na formação. Elas são genéticas. Bipolaridade é genético, né? Sim. Mas ele pode ter gatilho ou não. Não, são genéticos, já vem. Genético, A pessoa já nasce assim. O tamanho que a coisa vai se transformar, aí pode ser que o comportamento vai atingir. E tudo que é visto antes é melhor, entendeu? Para que justamente lá na frente já não... Por exemplo, se eu sou pai e tenho patologia bipolar, tiver um filho, é legal já... Olhar. Se eu souber, lógico, né? Isso. Eu não sei te dizer qual é a probabilidade de o filho nascer, entende? Isso eu não sei te dizer estatisticamente, eu não sei essa informação. Mas assim, é legal olhar, já ficar atento a isso. Eu acho que a bipolaridade é um dos maiores, que é quase certeiro. Mas ela pode ser acessada ou não. Vai depender dos gatilhos comportamentais. Que a pessoa vai ter isso. O caminho, né? A gente... o caminho de A a B é entender como eu percorro esse caminho. Como quem está com a gente percorre esse caminho. Porque aí E aí, essa coisa que você falou dos gatilhos. A gente vai escolhendo, né, um personagem. A formação do ego, né? Tem o ego, tem o superego, que é a rigidez. O id, que são as pulsões, né? Que são essas coisas. Os nossos sonhos, por exemplo, são puro id. Porque não tem regra. Por isso que a gente sonha que é um super-homem, que nada no fogo e acorda no meio de mão de cobra, né? Porque não tem filtro. Sim. E aí o inconsciente precisa, às vezes, compensar isso. E aí a gente forma o nosso ego, que é essa persona que a gente escolheu se apresentar. Aí eu escolhi me apresentar como uma pessoa mais clássica, mais que gosta de tatuagem. Eu me apresento como sendo assim, eu uso isso, assado. E aí como essa pessoa anda pela vida. E assim, observar coisas que são, tipo assim, é uma pessoa que deixa lastros por onde passa? É uma pessoa que tem amigos de infância? Quem é essa pessoa? Sabe? Então, principalmente quando vai conhecer para casal, para sociedade, né? É entender quem é essa pessoa. Como eram as relações dela, né? Porque seja aí com quem for. Uma pessoa que nunca deixou lastro em lugar nenhum. Não tem nenhum conhecido de uma empresa que veio. Aí já tem que olhar. Porque vai falar, mas ninguém... essas pessoas que também vêm muito com esse perfil do injustiçado, sabe? Eu fui uma pessoa... Então já tem que olhar. Ou tá muito fora, né? Eu vim salvar meu pai, vim salvar minha mãe. A gente nem dá conta de fazer isso. Né? Então é olhar a história. Só que muitas vezes as pessoas não querem olhar. Ela fica feliz com aquilo. Imagina, lá vem você... querer dar palpite na minha vida, lá vem você, entende? Não. Foge, né? É isso. Eu tô com medo de sair de fora. Medo das pessoas. Por isso que é legal se conhecer outra. E no sistema que a gente fala muito isso. Quando eu vou conhecer uma pessoa, eu tenho que conhecer de verdade quem ela é, e não o que eu idealizei dela. Mesmo para quem não tenha nenhum tipo de patologia. Aí que tá, né? Porque, por exemplo, as mulheres, elas são muito mais envolvidas por sentimento. Sim. Isso até sexualmente. Tipo, se perguntar pra uma mulher, né? Nossa, o que dá tesão. Ela não vai falar... Pode ser que tenha, tá? Mulher, mas, tipo, ela não vai falar que é um tanquinho, sabe? O tesão vem daquilo que a pessoa... pra ela, sabe? Isso. Então, tipo, mulher, ela é mais presa pelo sentimento. E como lidar com essas coisas? Como você... Se conhecendo. Entendendo o que é de verdade disso. Dessa pessoa que tá mostrando pra você. E aí é tudo por que construções que ela tem. Mesma coisa quando você conheceu o Giovanni. Ele não precisava falar as coisas, ele tem como mostrar tudo o que ele é. Sim, claro. Onde ele trabalha, o que ele tem,
como é a família dele, quem são as pessoas de convívio dele. É estar atento a isso. Só que a pessoa, por exemplo, um borderline, que é uma vítima perfeita, ela não vai ver isso. Ela tá preocupada Por eu ela sempre tá que eu atendo sentindo. isso em clínica o tempo inteiro. Ela já chega... ela achei. Imagina. Ela nem precisa ver tudo isso, é na que você não verdade, é mal amado, então por isso você não tá entendendo que uma pessoa... Ela nem enxerga isso. É porque você não tem nada. Então, pra você vai parar... E olha, essas pessoas não vão parar isso. Não vão mensurar. Ela já cria E os abusos, por exemplo, um relacionamento tóxico, vamos dizer assim, que há... Não vou nem dizer violência, mas tem aquela violência mais psicológica, aquela pessoa... né? Não sei nem como dar exemplos. Os abusos psicológicos, o ciúmes excessivo, o controle excessivo. Todas essas coisas que a gente falou. Mas é a pessoa que se sujeita a isso, ela pode ser uma borderline? Provavelmente. Briguei, apanhei ontem, não sei o que, aí hoje sai jantar. Eu amo, Isso. Porque você concorda que... Sofro, mas eu amo. É uma pessoa que você concorda que, por exemplo, tem um casal, aconteceu uma discussão, o cara levantou a mão. O natural é a pessoa já... Primeiro, ela já teria que ter notado... Né? Por isso que a gente fala, investe no recrutamento para depois não ter que investir no treinamento. Ela já tem... Porque a pessoa já deu indícios. Total. E às vezes é no mínimo, né? No mínimo. É a roupa que... É escolher a roupa que você vai usar. Por exemplo, não deixar você quando eu usar tô em tal consultório, roupa. o que eu faço? Eu uso 10 exemplos para a pessoa. E é legal para Price fazer isso, por exemplo, mostrar uma situação. Filha, o que você acha disso? Nossa, que estranho que aconteceu com essa menina. O que você... Entende? Porque aí ela vai falar. E aí você vai entender quem ela é. Não, eu acho normal. Eu acho natural. Normalmente, por exemplo, uma pessoa violenta tem um cachorro violento. Gosta de um determinado estilo de música. Se veste de um jeito. Frequenta determinadas coisas. Gosta de um tipo de esporte. Quando se frustra, se posiciona já de uma forma diferente. Nada é tipo muito solto. Já é uma pessoa que quando o time dela perde, ela já fica esquisita. Ou ela tem vícios. Quando recebe ou não, já tem outro comportamento. É uma pessoa que a gente já tem dedos pra falar as coisas. Sim, tu não consegue ter uma... Isso. Então essa pessoa já começa a sinalizar que ela tem algo diferente. Aí o que tem que olhar? A gente tem que localizar e falar, eu não quero isso. Claro. Eu não quero isso pra minha vida. Porque não existe isso. Não existe, por exemplo, uma pessoa se anular completamente para outra pessoa. É igual aquela série lá do maníaco do Tinder lá. Sim. Você percebe? Perfeito demais. Isso. E a gente tem que ter essa consciência. Peraí, como uma pessoa que nem me conhece quer ir jantar comigo em Nova York amanhã? E isso não é merecimento, não é nada disso. Não é assim. Não, é que tem que achar no mínimo esquisito. Isso. Aí dá uma pesquisada, ver se faz sentido. Só que a pessoa se sente amada, se sente... E tem as presas certas. Essas pessoas não vão mexer com qualquer pessoa. Eles sabem aonde ir. Tem profissionais, por exemplo, com mulheres mais maduras, viúvas ou solteiras, que tem grana. E aí, por exemplo, ela é uma mulher mais velha, então ela não é mais jovem... E aí ele começa a trabalhar na mente dela como se ela fosse jovem, que a idade é uma bobagem. E aí levou. Ele analisa o que é. Todo mundo tem um ponto de conexão. Sim. E aí ele só prestar atenção. Então, ele já, por exemplo, aquele cara que na academia vai colar nessas mulheres, vai falar que ela é muito mais interessante que as novinhas. Ele acha a parte vulnerável dela, né? Onde que tá Isso. Lembra que eles são muito inteligentes. Só que a pessoa também tem que ter... Se tiver um pouquinho de tino, já vai... Pode ser, não é? Sim, que não pode existir, né? Mas tem que ter um... Sim, Não. É isso, Giovanni. É uma interpretaçãozinha ali. É a mesma coisa que você pessoa, eu quero ser seu sócio, eu vou te dar um podcast. Tipo, calma. Você acabou de me conhecer. É claro que é muito legal, mas calma. E tipo assim, ninguém que tem isso também oferece desse jeito. Né? Um prédio, antes de subir, ele tem a fundação inteira para baixo. Então não tem como construir uma... Igual a nossa amizade, né? Que a gente tem. A gente foi costurando aos poucos. Não tem essa como eu no dia seguinte vim para cá. Então eu posso ir... Ei,
Sim. Né? É isso. E esse acesso, essa etapa, tem que ser algo prazeroso também. É legal a gente ir se conhecendo. Mesmo uma amizade, um relacionamento, isso também tem que ser prazeroso. Do que em uma semana eu enfiar alguém dentro da minha casa. Sim. Não. E seu amor da vida. É doideira, né? É isso. E é isso, galera. Chegamos ao fim do nosso podcast. Gostaria muito de agradecer a todos os nossos apoiadores: Cantina Mascaron, Viva Farma, Cloud Store, Menu Odontologia, Homem.com, La Taverna, Mercadão do Óculos e Hitsat. E temos um presentinho da Menor Odontologia Especial para o nosso Rogério. convidado. Rogério, muito obrigado Com muito por estar carinho. aqui mais uma vez. Obrigado. E vai voltar, com certeza. Sempre que Por estiver favor. por aqui, você estará com nós. Muito Tem um obrigado. voucherzinho pra Ai, você que conhecer Retirar o um espaço presentinho dele. lá. Obrigado, adorei. Olha que lugar elegante, Ai, né? Tudo é é tão incrível. elegante. Aham. E a gente sai mais elegante de lá, né? Adorei, obrigado. Lindo, né? Obrigado. Gratidão, um beijo, pessoal. Beijo, até pessoal. a próxima. Até o próximo nosso podcast. Beijo. Foi sério, né? Hã? Foi sério, né? Mas foi bom, né? Não, mas foi interessante. Eu achei bem leve, assim. Não, foi leve, Não, mas o foi sério. A gente não assunto em fez si, tanta mas eu piadinha, né? Leve, porque foi nosso. É, porque a gente já tem... Sim. O que quer dizer? Gente falando a desses Andrea, monstros. outro dia me perguntando, mas o convidado não abre a sacolinha. Eu falo, não, normalmente Não. a gente entrega. O Rogério abriu, André. Ela Não era pra perguntou- abrir? Não sei, ela perguntou se abriu ou Não, não. acho Eu que era falei que não. elegante abrir, não é? Não, achei lindo. Olha que coisa Lindo. mais Vai lá buscar a escova, que é linda. ótimo. Hã? A escova é ótima, é uma escova Sim, suíça. ela já separou. Uma escova É o, galera. é o voucher Ai, nem tá pra te ir mais. lá retirar o teu presente. Então amanhã, depois eu dar uma passadinha lá. Entendi. Tem Ela uma falou, não, escova ela falou que vai levar amanhã no suíça salão, não. maravilhosa. É uma escova suíça ótima. Já pensou, Rogério? Você Eu- é que escovando eu seus uso. dentes com uma escova Não, mas suíça. é Cura própria, é cura ótima, própria. né? É pra Mas você eu- falar que não usa, mas Rogério. tá. Sério? Existe essa escova? Sim, você nunca usou.